Sou Filipa Silveira, professora de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, e com esse vídeo eu dou início a uma série de mini-comunicações que integram o programa de extensão Filominas, Filosofia, Mulheres e Sociedade, desenvolvido por discentes e docentes vinculadas ao Instituto de Filosofia da UFO. Esses vídeos visam apresentar de maneira inicial e divulgar a produção filosófica feita por mulheres. No vídeo de hoje eu vou fazer um convite à leitura de um livro, do livro Mulheres, Raça e Classe, da filósofa e ativista americana Angela Davis. Angela Davis é professora da Universidade da Califórnia e ela tem um histórico muito marcante, tanto na sua atuação como ativista contra o racismo, pelos direitos civis dos negros americanos, como pelos direitos das mulheres. E o mais interessante é que a produção filosófica e política dela gira em torno desse entrelaçamento de lutas e reivindicações que muitas vezes acabam acontecendo de maneira isolada. Nós sabemos da resistência contra as opressões sofridas pelas classes exploradas no sistema capitalista. Sabemos das lutas de mulheres que reivindicam a igualdade de direitos e a superação de um sistema violento e patriarcal. Violência essa sofrida principalmente pelas mulheres que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social. Sabemos também de movimentos sociais contra o racismo, que é uma forma de violência instituída de maneira estrutural, uma forma de violência física e ideológica que persiste nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, apesar de algumas pequenas conquistas que a sociedade alcançou nesse sentido. O racismo atinge a sociedade como um todo, em todas as suas camadas, nas práticas individuais e coletivas, no nosso sistema econômico, penitenciário, no sistema educacional e nas mais sutis vivências cotidianas dos sujeitos atingidos por ele. O trabalho da Angela Davis contribui para os estudos e a prática militante que observa essas lutas e reivindicações não como movimentos isolados, mas como partes de uma luta comum, como se uma dessas causas não pudesse ser reivindicada sem levar as outras em consideração. Angela Davis nos mostra a vinculação existente entre formas distintas de opressão que sustentam umas às outras. E isso fica mais claro quando consideramos a condição da mulher negra. Nos Estados Unidos, como no Brasil, as mulheres negras são o grupo social mais expressivo da ocorrência em comum dessas formas de opressão, marcado pela exploração desde o modo de sua inserção no mercado de trabalho até a violência doméstica sofrida no seio da própria família. Uma realidade que, inclusive, nós observamos ter sido intensificada recentemente em decorrência das práticas de isolamento social devido à pandemia de Covid-19. Então, o livro gira em torno dessa temática de fundo sobre o qual a autora vai desenvolver seus argumentos, apresentando também o difícil histórico dessas lutas. Nós encontramos aqui uma análise de textos consolidados que abordam a história da escravidão nos Estados Unidos, a história da resistência das mulheres negras desde esse período, e desfazendo uma série de mitos sobre a mulher negra e sua suposta natureza. Ela aprofunda ainda a questão, identificando como, mesmo com a ascensão dos movimentos sociais, o que se revelou muitas vezes foi a perpetuação de formas de racismo e de discriminação. Com a abolição da escravidão e o desenvolvimento da sociedade industrial, começaram a se fortalecer os movimentos feministas, os movimentos sufragistas de reivindicação do direito ao voto para as mulheres e dos movimentos operários. Mas mesmo entre esses movimentos, aquelas formas de discriminação racial e de segregação, elas continuavam se apresentando. Nos 3 ensaios de Mulheres, Raça e Classe, Angela Davis aponta para esse entrelaçamento de lutas, uma temática que marcou profundamente as reivindicações políticas nas décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos, apontando para a interseção entre essas diferentes identidades sociais para uma visão em conjunto desses sistemas de opressão que atingem as mulheres de forma mais intensa. O livro foi publicado em 1981, mas só foi traduzido e publicado no Brasil em 2016 pela editora Boitempo. A obra inicia com um prefácio da filósofa e ativista do movimento feminista negro brasileiro, Djamila Ribeiro, que é membro do Grupo GLE10, o Instituto da Mulher Negra, criado no Brasil em 1988. Neste prefácio, ela destaca a importância do livro como expressão dessa noção de interseção das lutas
e destaca também a figura de Angela Davis como uma autora que consegue exercer de maneira muito admirável o duplo papel de ativista e de escritora, constituindo uma fonte de inspiração para todas as mulheres, especialmente para aquelas que desenvolvem algum trabalho intelectual sobre esses temas. O texto inicia abordando de que forma a escravidão sofrida pelas mulheres negras deixou um legado de trabalho, de resistência, de perseverança na luta pelo fim de toda forma de opressão e pela constituição de novos parâmetros da condição da mulher nos nossos tempos. O apanhado histórico que ela faz, aliado à análise minuciosa dos discursos produzidos sobre esta realidade, contribuem para o desfazimento de alguns mitos em torno do comportamento das mulheres e dos homens negros e de sua forma de resistência ao sistema escravocrata. Davis destaca como alguns mitos escondem e naturalizam opressões e violências sofridas, distorcendo o contexto da realidade enfrentada por essas mulheres. Trata-se de discursos, mitos e práticas que tentaram e que tentam ainda consolidar as mulheres como sendo naturalmente inclinadas ao trabalho doméstico, por exemplo, o que é usado para justificar que tais funções sejam desempenhadas majoritariamente por mulheres, quase sempre em condições muito precárias e com pouco ou nenhum reconhecimento social e econômico. São discursos e mitos que buscam legitimar a exploração, afirmando, por exemplo, a vantajosa forma física das mulheres negras, destinadas então ao trabalho braçal ou agrícola, ao mesmo tempo em que atribuem às mulheres brancas de classe média uma tendência natural à realização do casamento, ao exercício da função materna e à submissão ao companheiro. São discursos que vemos repetir e perpetuar uma realidade de preconceito, que se revela também aqui no Brasil, como o mito da tendência natural do homem negro ao abuso sexual, por exemplo, ou o mito da sensualidade natural da mulher negra, que vimos ser sustentado inclusive por autores clássicos do pensamento social brasileiro, como o de Gilberto Freire no seu livro Casa Grande e Senzala. A autora vai desmembrando esses aspectos distintos, essas características que mostram a complexidade dessa condição das mulheres americanas, das mulheres de classe média, das mulheres negras, latinas e imigrantes, e ainda das mulheres operárias que cumpriam cargas horárias exaustivas de 80 horas semanais nas fábricas, além de serem vítimas da violência sexual praticada por seus empregadores, o que, aliás, podia ocorrer com todas as outras mulheres, todos esses outros grupos mencionados. Tudo isso contribui, então, para o questionamento de uma série de formulações discursivas sobre o recente aumento da inserção das mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, algo amplamente celebrado como um acontecimento social e político novo a partir das décadas de 70 e 80. Ao observarmos essas análises da autora, nós vemos que nas classes sociais mais vulneráveis, as mulheres negras, latinas, operárias, já ocupam uma parcela determinante desse mercado há bastante tempo, constituindo a camada mais baixa e explorada do modo de produção capitalista. Mas no interior dessa caracterização dos discursos e das formas de violência vividas pelas mulheres negras e das formas de resistência que elas produziram contra tudo isso, a Angela Davis nos mostra como estamos todas e todos implicados nessas questões. Todos e todas que se opõem a essas formas de discriminação, sejamos homens, mulheres, negras, trans, LGBTs, brancas, operárias, tenhamos funções ou empregos mais ou menos privilegiados. Estamos todos e todas implicados nessas questões se nos colocamos contra a perpetuação dessas formas de opressão, sustentadas por um modo de produção que se exerce pelo privilégio de poucos e pela exploração de muitos. Convido vocês, então, à leitura de Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis, que já se tornou um clássico da luta contra a exploração das mulheres, pelo empoderamento feminino, contra o racismo e pela interseccionalidade dessas lutas. Muito obrigada por assistir a este vídeo e tenha uma boa leitura.